cá. Tá na roda, tá na prosa, chegue para acrescentar. Da tua vida, tua história, chega pra compartilhar. Laralalalá, 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 laralalalá. Venha de onde vier, prontas para conversar. Todas mentes femininas, poderosas, vem pra cá. Vem pra cá, vem na paz, fala de amor e paz. A mulher inteligente, buscando seus ideais. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Lá, 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 lá. Olá, começamos agora mais um programa Mentes Femininas e hoje nós estamos aqui num espaço maravilhoso, no Mais Hotel de Lauro de Freitas. E é claro, você e sua família não podem deixar de visitar esse lugar aconchegante. Mas hoje eu não estou aqui simplesmente para falar do Mais Hotel, estou aqui para falar da mulher protagonista que é a nossa convidada de hoje, Ana Teles, a moradora de rua que virou milionária. Vamos conhecer mais sobre essa história linda de superação e desafios. Venha comigo. Das mentes femininas, poderosas, vem pra cá. Como eu disse a vocês, eu estou aqui com ela, Ana Teles. Seja bem-vinda ao nosso programa. Ai, que prazer. Prazer Meu todo meu. convite. Uma honra imensurável, gente, eu estar recebendo uma mulher tão altruísta, tão protagonista da sua própria história. Mas, em vez de eu ficar aqui a falar tanto, eu queria que a própria Ana nos falasse quem é Ana Teles, essa mulher super empoderada, essa mulher que está estourando no mundo da beleza, do cosmético. Quem é? A Ana Teles é mãe, né, de 2 filhos, esposa há 14 anos e empresária. Eu me tornei a primeira milionária da família, mas sou uma ex-moradora de rua, um milagre de Deus aqui na Terra e a dona da marca Ana Teles. Ana Teles, você falou sobre uma coisa assim que foi o que mais, pessoal, me tocou realmente Sim. na sua história, é que Ana foi moradora de rua e hoje se tornou a primeira milionária da família. Eu queria que você contasse para as pessoas lá de casa como é que foi essa trajetória, esse tempo, as dificuldades que você passou na rua. Um dia você imaginou que estaria aqui como a mulher que você é hoje? Conta para nós. Quando eu vivia na rua, eu sempre imaginava que em algum momento da minha vida aquilo se acabaria. Eu não imaginaria que eu me tornaria a primeira milionária da minha família, que eu teria uma marca, que eu teria o propósito lindo que eu tenho hoje, que é libertar mulheres da escravidão moderna. Então, de verdade, nesse momento a gente foca muito na sobrevivência. Então, naquele momento eu só pensava em passar um dia. Porque quando você vive em situação de vulnerabilidade, você vive a invisibilidade na sua vida, você vive sem esperança, você não sonha, você vive o tempo todo pensando em sobreviver. Então, eu acredito que é uma das maiores dificuldades que a gente pode ter, além do financeiro, é você não ter esperança de vida. É você ativar a sobrevivência a ponto de não se sentir existente no mundo. Então, era o que eu vivia naquela época. E nessa época que a Ana morava nas ruas, quais foram os desafios que você enfrentou? Uma mulher sozinha, em estado tão vulnerável, né? Se dentro de casa a gente já tem aquela sensação de que não estamos 100% seguros. E na rua, qual o sentimento que te vem à memória quando você lembra disso? Uma palavra muito interessante que você falou é que em casa a gente às vezes não se sente 100% seguro. Eu não se sentia de forma nenhuma segura em casa, porque eu tive uma tentativa de estupro de um padrasto na época e minha mãe não acreditou, deu um tapa na minha cara e aí começa a minha história na rua. Então, ir para essa situação foi uma questão de me proteger na época, mesmo sendo uma criança, né? Porque imagine uma menina de 12 a 13 anos de idade tendo que se sustentar em um local onde não existia habitação.
Então, era uma situação realmente muito complicada. As maiores dificuldades que eu tive é driblar justamente a prostituição e as drogas, porque quando eu ia para a escola, minha mãe me falava umas frases que me fazia não me envolver com essas coisas na época de rua. Então, toda vez que eu saía, ela dizia: tomara que um carro passe por cima da sua cabeça e nunca mais volte. Ela desejava a minha morte. Então, quando eu via aquelas pessoas que se envolviam com drogas e prostituição, olhava o fim delas e sabia que aquilo poderia acontecer comigo, era algo que vinha na minha cabeça que eu não esqueço até hoje. Se acontecer algo comigo, minha mãe não vem me buscar. Então, era o que me fazia não me envolver com tudo isso. Então, eu tinha aprendido a fazer tranças com a vizinha na época. E isso foi o que me ajudou muito, porque a habilidade de fazer tranças me trouxe a expertise de trocar isso por comida, trocar por uma dormida às vezes, ou trocar por algo que eu precisava, uma roupa. Era a minha expertise no momento, né? Então, eu já falo que quando a gente aprende uma profissão nesse processo de sobrevivência, justamente o que a gente precisa para sair daquele lugar. E era o que eu fazia. Então, dentro desses desafios de sobreviver, de não se envolver com tudo isso, tinha um perigo, porque na rua a gente não dorme. A noite é muito perigosa. E por isso que quando você vai nas ruas, você vai ver pessoas dormindo, né, moradores de rua dormindo durante o dia, porque tem trânsito de pessoas. E à noite, existe pessoas com um sentimento de maldade mesmo, que tentam fazer algo contra a gente que impede a gente de dormir, né? Então, à noite a gente fica acordado e a gente prefere dormir durante o dia por causa dessa situação de perigo, a sensação o tempo todo de perigo. E você teve que lidar com tudo isso durante quanto tempo? Quantos Aí, anos? em média, quase 3 anos na época. Quase 3 anos, porque toda a minha habilidade de comunicação eu desenvolvi nas ruas. Por quê? Eu conversava com as pessoas, eu me comunicava com as pessoas, mas eu não demonstrava parecer ser uma moradora de rua. Apesar de ter 2 peças de roupa um bom tempo da minha vida, e um herbíssimo e um leite de rosas, que era para me higienizar, e às vezes uma garrafa de água mineral, porque se eu não tivesse nenhum banheiro, eu tomava banho na praia, ou eu botava água nessa garrafa de água mineral e tomava um banho literalmente com a garrafa de água mineral. Então, era o meu kit de sobrevivência na época para que eu conseguisse chegar até as pessoas e conversar, né, sem meu trabalho e sem elas perceberem que eu era uma moradora de rua. Ela falou aqui algo muito interessante, não sei se as pessoas lá de casa prestaram atenção, mas você falou que toda a sua habilidade de comunicação você aprendeu nas ruas. E hoje, uma das lições que eu procuro trazer dentro do programa Mentes Femininas é justamente meio que desmistificar essa questão do protagonismo, essa questão do empoderamento. Afinal de contas, nós não podemos considerar uma mulher empoderada apenas por um papel. E Não. você é a prova disso. Porque nas ruas você não tinha um título, você não tinha uma posição social que te favorecesse. Era uma época de invisibilidade, inclusive. A invisibilidade, além de ser muito dolorosa, porque eu acredito que a maior solidão é aquela que você está diante de uma multidão e é como se você não existisse ninguém, não fosse visualizada, não fosse notada. Então, dói muito esse tipo de solidão. Mas também nos permite a gente poder visualizar o que poucas pessoas visualizam, porque como passa muita gente e meio que você parece que não está ali, você tem mais tranquilidade para observar o comportamento das pessoas. E eu acredito que hoje eu consigo conversar com a pessoa, eu olho para uma pessoa, eu tenho uma habilidade de, através do olhar dela, conseguir enxergar o que existe na alma dela. Então, além de ajudar as mulheres na questão financeira, com estratégia do digital, ensinar elas caminhos para que elas saiam desse lugar de sobrevivência e vá para um lugar de prosperidade, eu consigo enxergar as feridas das almas, na alma da pessoa, porque foi uma habilidade que veio desde lá. Eu precisei, de forma
intuitiva ali, que eu chamo do Espírito Santo de Deus, porque eu me considero um milagre, porque tudo que eu vivi na minha vida seria impossível sem uma intervenção divina eu estar aqui hoje, né? E muita gente fala assim, Ana, mas você fala com tanta tranquilidade. É porque a cura está em dar para o outro o que você nunca teve. Eu dei tanto amor, tanta atenção, tanto conhecimento às pessoas, e foi algo que eu não tive ao longo da minha vida, que isso foi me curando. Então, por isso que eu falo com muita facilidade da minha história, estimulando até você que está assistindo a gente aí, que está achando que o momento que você está vivendo é o seu fim de vida. Imagine que diversas vezes eu achei que era o fim para mim. Mas quando a gente entende que a fase é boa porque passa, a gente passa por essa fase com esperança, entendendo que vai ter uma vida melhor. Acho que a frase "tudo passa" é a melhor frase que nós podemos empenhar nos momentos difíceis. Só que além de empenhá-la nos momentos difíceis, falando um pouquinho de mim também, eu aprendi a empenhar essa frase em todas as etapas. Porque a vida realmente é assim, é como dizia, né, o meu instrutor, ele sempre dizia para mim assim, a vida é como uma roda gigante. Uma hora você está em cima, outra hora você vai estar por baixo, mas o importante é você se manter no equilíbrio. Verdade. Entre estar em cima e estar embaixo, eu preciso me manter no equilíbrio, porque nós nunca sabemos quais são os desafios que a vida vai trazer para nós. Por exemplo, você nasceu, né, e teve a sua mãe, você nunca imaginou que ia precisar sair de casa, deixar sua mãe e passar esse desafio todo durante 3 anos na rua, exercer o seu trabalho como transista, conforme você falou, em troca de um prato de comida, em troca de uma roupa, e você também jamais imaginou que aquela experiência toda de invisibilidade te tornaria a mulher que você é hoje. Quando a gente nasce em uma situação como eu, um lar extremamente de agressões físicas, meu pai batia minha mãe e meu pai me batiam, então era um lar sem paz. Quando a gente vive numa situação de extrema vulnerabilidade, de falta financeira do básico, de faltar o básico, a gente normaliza a dor, a gente normaliza a pobreza e a gente normaliza que a gente nasceu para não dar certo. Então, é necessário que pessoas como eu, como você, estejam aqui falando a superação para que essas pessoas possam visualizar que existe outro caminho. Porque até então, quando eu vivia nessa situação, eu não conseguia encontrar outras soluções. Eu não me via porque aquilo que a gente não vê, a gente não deseja. Aquilo que a gente não ouve, a gente não deseja. Então, eu comecei a desejar tudo isso a partir do momento que eu comecei a ativar minha identidade a partir da Bíblia. Na época não tinha internet. Então, eu li a palavra de Deus e mesmo que os meus pais, eles me rejeitavam, eles me xingavam, eu olhava para aquele lugar ali que era a palavra e Deus falava, você é a menina dos meus olhos, tudo você pode naquele que te fortalece. E eram essas palavras que me traziam empoderamento para que eu tivesse uma visão de futuro melhor. E a partir disso eu começava a olhar as novelas e ver que existia um mundo. Ainda que na minha cabeça aquele mundo da novela era real, mas era um mundo diferente do que eu vivia. Então, eu acho que tudo começa a partir daí, de quando você olha para dentro de você e você imagina que você pode aquilo que você quiser. E você tocou num ponto muito importante, que é a busca que muitas mulheres, né, não entendem que é importante fazer, que é a busca da identidade. Você falou sobre achar sua identidade em Deus, né? Que você crê, né? Dependendo do credo religioso de quem está a acompanhar, é importante a pessoa ter uma crença, uma base para poder caminhar. Eu mesma comecei esse projeto do Mentes Femininas dentro da procura de uma identidade. Eu estava procurando quem eu era, apesar de já ser aparentemente alguma coisa. Eu tinha a família estruturada, tinha o meu pai, uma mãe, não sofri violência, não sofri nada disso, mas ainda assim eu sentia a necessidade de descobrir quem eu era. Eu sentia a necessidade de entender o que eu estava fazendo aqui. Qual era o meu propósito? Eu ficava, meu Deus, será que só isso que eu vim fazer? Estudar e ser filha de alguém, estudar e ser filha de alguém? Eu preciso encontrar um motivo pelo qual eu vim aqui. Realmente, né, sem falar aqui
de crença, nem querer ferir a crença da pessoa que está a acompanhar isso ali. Eu achei essa identidade em Deus. Quando eu aprendi, por exemplo, que eu era a menina dos olhos do Pai, que tudo que havia em mim, o meu nariz, os meus olhos, a minha boca, os meus pés, tudo foi desenhado assim, por etapa por Ele, eu passei a me amar de tal forma que hoje, sabe, eu não me importo, eu falo assim, não me importo definitivamente com o que os outros pensam ou acham a meu respeito, porque eu sei que eu fui amada. Às vezes, por exemplo, essa pessoa que nos acompanha ali, conforme também foi o seu caso, ela diz assim, eu não tenho uma família estruturada, eu não tenho isso, não tive nada disso que você teve, mas você pode ter a oportunidade de descobrir esse amor, né, que transformou a sua vida, não é, Ana? É verdade. E quando a gente fala da identidade, existem duas fases. A primeira, que é o que você acabou de relatar, que é o local onde a gente se sente perdido, porque ouvimos muitas vozes externas que confundem, que como se tivesse trazido nuvens para a sua visão sobre a sua identidade. Porque a sua identidade já nasce em você. Porque quando você vai lá em Gênesis 1, 26, qual é a nossa identidade? Somos imagem e semelhança de Cristo. Ponto. Então você olha para a história de Cristo e você se empodera porque você vê que você pode fazer aquilo que você quer. O que você quiser, o que você determinar. E aí, quando a gente vai para a segunda fase, vem aquela questão de que já existe uma identidade, mas eu não aceito. E aí começa a confusão interna, porque o que eu faço não é a minha identidade, é a minha ferramenta. O que eu sou é justamente mais semelhança de Cristo. Agora, qual a identidade, qual a ferramenta que eu quero usar neste mundo para cumprir o meu propósito? Porque Deus ama pessoas, então o propósito sempre vai estar ligado a pessoas. E justamente existem muitas pessoas que estão presas em uma caverna, estão escravas, porque o que é que eu falo da escravidão moderna? São correntes invisíveis de prata e ouro, porque prata e ouro ninguém quer jogar fora, né? Sempre a pessoa acha que está perdendo. Vai ser muito difícil dizer, eu joguei um colar de prata fora, joguei um colar de ouro fora. Aí são essas correntes de prata e ouro que impedem a pessoa de se livrar de algo ou alguém. Entende? Então, se essa corrente de ouro, que muitas vezes é você sair e empreender, mas só você está ali preso no CLT porque você acha que é a única coisa que você tem. A única coisa que você tem não significa que é a única coisa que você é. Ter, você pode ter o que você quiser. Ser, você é o único ser humano nessa terra que possui as habilidades que existem dentro de você. Agora, a gente, durante um longo da nossa vida, a gente decide acreditar naquilo que falaram sobre a gente. Porque não ter identidade é isso. É a gente ouvir o que as pessoas falam e acredita fielmente que é verdade, sendo que você pode ser o que você quiser. Imagine você viver numa prisão como essa. Mas lembrando, se é de prata e ouro, vai ser difícil a gente descartar, né? Você falou muito bem dessa questão de, por exemplo, fazer, ser, correr atrás das coisas. Eu queria tocar exatamente nesse assunto, esse momento. Como é que foi essa transição, né, de moradora de rua a primeira milionária da família? Como foi esse impacto na sua vida pessoal? Como é que as pessoas viram isso, assim, do dia para a noite? Demorou anos? Quais foram, assim, as primeiras estratégias que você implementou que te levaram a ser quem você é hoje? Como eu falei no começo, como eu vivia nessa questão de sobrevivência, não existia um plano. Eu não tinha plano para nada, porque o plano era viver. Então, no meu processo primeiro eu estava em casa com os meus pais, vivia essa situação de agressão física, né, de muito sofrimento, de abandono, de rejeição. Meu pai saiu de casa, eu tinha 13 anos. Quando eu era criança, eu tinha que fazer uma escolha de adulto, que era escolher entre ficar com minha mãe ou com meu pai. E uma criança, ela não pode tomar essa decisão tão dolorida. E eu escolhi ficar com minha mãe, né, mesmo sofrendo as agressões físicas. Logo depois, minha mãe me deu tapa na cara, eu saio de casa, ela não acredita em mim. E aí eu vou na casa dos meus irmãos, passo um período lá de alguns meses na casa deles, por parte de pai. Não me sinto confortável lá, porque eu via meus irmãos naquelas... Não por eles, são pessoas maravilhosas, mas eu via meus irmãos naquela situação e eu pensava, alguém tem que fazer alguma coisa. E eu tomei essa dor. Eu ocupei esse lugar de mãe e de pai dos meus irmãos, saí dali da casa dos meus irmãos e moro na rua. No processo de morar na rua, eu conheço, que hoje é meu esposo,
né, Fernando, e ele tinha uma casa própria. Eu já estava morando de aluguel quando eu saí do processo de rua, né, com o trabalho de tranças. Então, venho morar sozinha em casa de aluguel, depois encontro com ele, né? Na época eu já estava devendo tanto, já vivi aquela situação de dificuldade, porque meus pais eram endividados, automaticamente somos endividados também, né? Começa esse ciclo. Aí, logo depois que eu moro com meu esposo, ele começa a mostrar para mim que o que eu fazia era um negócio. Porque eu não tinha ideia, tinha criado uma técnica, que é que eu estou usando hoje, um enrolado 3D. Já sabia fazer as tranças, eu era muito rápida, mas ainda estava naquele momento de sobrevivência. Eu não via isso como um modelo de negócio, eu não via isso como uma empresa, eu não via isso como uma forma de romper. Quando ele me traz essa consciência, eu começo a estruturar o negócio, eu começo a ver como a empresa, eu comecei a estudar, logo depois que veio a internet, sobre finanças, sobre gestão, e aí eu começo a romper a barreira financeira. Só que nesse processo é como se eu desse voltas e parasse no mesmo lugar. Porque era o inconsciente. Pai tem a ver com conquista. E como existia feridas no meu corpo, na minha alma e no meu espírito por causa do abandono e das agressões do meu pai, eu precisava liberar o perdão para que eu viesse a prosperar. Porque eu já fazia dinheiro, mas não conseguia prosperar. Então, quando eu passei por esse processo também que eu aprendi na palavra, né, sobre o perdão, e eu perdoo meu pai, perdoo minha mãe, começo a ajudar minha mãe, começo a ajudar meu pai, de verdade, eu acredito que ali foi todo o rompimento, porque eu consegui visualizar a parte financeira, eu consegui me sentir amada, eu consegui a perceber que eu era merecedora de todas as riquezas que existem nesse mundo, porque o nosso pai é rico. Entende? Então, daí eu começo a estruturar minha vida financeira, eu começo a me tornar investidora, eu começo a empregar outras meninas da minha comunidade, que assim como eu não tinha oportunidade, ali eu começo a vislumbrar um futuro diferente e começo também a entender que eu estava quebrando os ciclos de miséria da minha família, porque ser a primeira milionária da minha família tem um caminho solitário. Primeiro, de pessoas que não acreditavam que isso era possível, e eu precisei acreditar, independente disso. Logo depois, sobre merecimento, porque de onde a gente vem, a gente não se sente merecedora, porque quando a gente olha para o cenário dos nossos pais, dos nossos irmãos, a gente vê que eles não romperam. E quando a gente vai rompendo, é como se a gente fosse se distanciando deles, porque ninguém ensina pra gente que quando a gente prospera, eles também prosperam. Ainda que eles não sigam o mesmo caminho, né? Porque a gente consegue ajudar os nossos sobrinhos, a gente consegue ajudar nossos pais, a gente consegue trazer uma vida melhor para eles, mas enquanto a gente não tem esse entendimento, é como se fosse se distanciando, é como se fosse um caminho solitário. E em Deus, né? Eu consegui romper isso. Hoje eu aposentei minha mãe, consegui ajudar meu pai até o último dia de vida, ajudo meus irmãos, empreguei alguns deles também, né? Posso trazer uma vida mais de memórias afetivas mais prósperas para os meus sobrinhos. E eu consigo entender que também sou merecedora desse lugar, de me tornar a primeira milionária da família, porque eu não quero ser a única. Eu fui a primeira, mas eu não quero ser a única. E para não ser a única, eu preciso ser a primeira. Ah, meu Deus do céu. Que forte isso, meu Deus do céu. Que bom, que maravilhoso ouvir, sabe? Eu estou impactada realmente com a sua história, não só por questão de se tornar milionária, Sim. porque às vezes quando as pessoas ouvem assim, a gente falar a primeira milionária da família, as pessoas pensam exatamente só naquilo que é o financeiro, Sim, aquilo sim. que é o econômico, mas vendo você de perto aqui a falar sobre essa sua questão de desafios e superação, eu enxergo algo muito além, que você conquistou não só a prosperidade material, mas a prosperidade emocional, psicológica e espiritual. E eu acho que o verdadeiro empoderamento da mulher começa aí. Verdade. Não é porque estamos acostumadas com uma mídia, uma rede social que empodera a mulher pelo corpo que tem, que empodera a mulher pelo nariz que tem, pelo lábio que tem. E nós estamos aqui hoje nessa mesa a descobrir cada vez mais
que o verdadeiro empoderamento da mulher está nessa liberdade que você achou em você, né? De ser primeiro acreditar, depois aceitar que você merece essa vida, né? Melhor, porque às vezes as pessoas se culpam demais, as pessoas roem-se demais do passado, do que viveu, do que aconteceu, e acabam se esquecendo de simplesmente liberar aquilo que você falou. Sim. Perdão foi importante. Não foi simplesmente o estudo, não foi simplesmente a formação digital que você fez, mas houve um caminho todo, um processo de perdão, de cura, de entendimento, porque infelizmente as pessoas que acabam nos ferindo, eu falo isso porque eu também ensino muito às pessoas sobre isso, que nem sempre as pessoas nos ferem por não nos amar. Sim. Mas às vezes a única forma que elas sabem de amar é aquela. Sim. Então nem sempre elas também têm culpa. Então nós que aprendemos isso que você aprendeu, é que vamos passar para essas pessoas. Não importa ser pai, ser irmão mais velho, quem for, que existe uma forma diferente da gente ser uma família. Existe uma forma diferente de nós nos amarmos que não seja pela dor. Sim. Né? Porque muita gente acredita que para amar precisa sofrer, é o meu destino, mas ninguém foi destinada para esse mundo para sofrer, para ser abusada, por exemplo, para ser maltratada. Não é. Então, é muito importante estar aqui hoje com você e falar sobre isso. Eu queria falar sobre muitas coisas mais, mas o nosso tempo é tão curto. Mas eu não poderia deixar de fazer essa pergunta. Hoje, sendo a mulher que você desse negócio maravilhoso, essa empresária, como é que Ana espera inspirar cada vez mais as mulheres, não só as mulheres negras, porque eu acredito que todas as mulheres, independentemente da cor, da etnia, merecem ou precisam dessa inspiração. Hoje e sempre eu acredito que é não desistindo, porque quando uma mulher preta se levanta, né, a gente leva toda uma geração, uma multidão diante de nós, porque no lugar de onde nós estamos, a gente precisa visualizar alguém que rompeu. Não é só uma fala, porque muitas falas que são feitas são sem a nossa presença, sem a nossa representatividade. E isso, de verdade, não tira as pessoas do lugar que elas estão, porque elas não têm como sair de lá se elas não enxergam que é possível. E isso só é possível para a gente a partir da representatividade. Então, eu me coloco nesse lugar de não desistir para que outras pessoas possam avançar. Ser a primeira em diversas coisas, porque eu fui a primeira milionária da minha família, talvez você é a primeira a ter um estudo, né, ter formação, talvez você é a primeira a estar em comunicação, talvez você é a primeira a ter um casamento saudável. Eu fui a primeira em muitas coisas, mas de verdade, o que vai fazer a gente chegar no próximo nível é não ser a única. Não fecha a porta de toda a sua trajetória. Abre caminho para que outras pessoas possam romper como você rompeu. Não é fácil, mas assim, nada é fácil, né? Vamos escolher o nosso difícil. Mas uma coisa que eu tenho para te dizer de verdade é que é necessário que você tenha a certeza de quem você nasceu para ser e para fazer. Porque existem 3 fases da nossa vida que muitas vezes a gente inverte a ordem. Que é eu sou, eu faço, eu tenho. O que é que a gente aprendeu? A se mostrar só pelo que a gente faz. E quando a gente para de fazer, as pessoas também deixam de nos amar. Porque lembra que a gente ensinou elas nos amarem pelo que a gente faz e não pelo que a gente é? Depois pelo que a gente tem. Porque justamente pelo abandono, pela rejeição, a gente quer ter para ser. E aí a gente é como se a gente enterrasse dentro de nós a nossa essência. E sem a nossa essência, a gente não consegue respirar. A gente não tem leveza. A gente não ativa a nossa melhor versão. E eu sempre digo, a sua melhor versão vai te fazer voar águia. E águia só anda com águia. Quais são as águias que você precisa, a partir de agora, encontrar para que você possa dar voos altos, independente da sua condição financeira, independente da sua trajetória, independente de onde você mora?
Como ex-moradora de rua, eu jamais ia imaginar estar aqui. Mas como filha de Deus, eu posso imaginar estar em onde eu quiser, em toda a minha vida. Gente, vocês sabem que eu sempre termino Mentes Femininas trazendo alguma frase de reflexão, mas hoje eu não tenho, não. Hoje eu não tenho, porque a Ana trouxe para nós aquilo que vocês aí de casa sempre esperaram de nós, um programa de histórias inspiradoras de superação. O que eu tenho a dizer aqui é que a gente celebra a sua vida, Ana, celebra o seu trabalho, tudo que você tem representado para mulheres, principalmente mulheres negras, né, como eu, que com certeza se sentem muito lisonjeadas por acompanhar a sua trajetória hoje. E em nome disso, né, dessa trajetória, dessas espectadoras que amam muito você, eu tenho uma certeza absoluta, eu quero realmente deixar minha gratidão. Gratidão por quê? O que você fez por mim, aparentemente, né? Às vezes você não fez nada por você só está conhecendo agora, mas gratidão justamente por você não desistir. Porque todas as vezes que nós não desistimos de nós mesmos, nós estamos mostrando a outras pessoas que elas podem também. E como uma mulher negra, estrangeira, que veio de outro continente, eu estou vendo aqui diante de mim, mais uma vez, um motivo para eu não desistir, para eu continuar, apesar de todos os obstáculos, porque imagina... africana, do outro continente, começar o que eu estou começando aqui no Brasil, conforme a gente falou no off, um projeto do zero, a minha comunicação do zero. Então, ouvir hoje a sua história me fez assim, tipo, hello, Falta pouco. falta pouco, você precisa continuar. E tenho a certeza que, independentemente de quanto tempo vai levar os frutos do que nós estamos a conversar aqui hoje, do que nós estamos a fazer aqui hoje, um dia nós vamos estar, talvez não no mesmo lugar, mas em um lugar diferente. Eu vou estar falando com a Ana, a sua história me ajudou a continuar. Então, nós queremos agradecer. Eu que agradeço. Agradeço a todos vocês que ficaram com a gente aqui até o final. Muito obrigada. E para mim é um prazer enorme. Quem quiser achar lá o meu Instagram sou Ana Teles, 2 N's e 2 L's, oficial. E o Ana Teles, 2 N's e 2 L's, oficial também, para a gente bater um papo. Coloca lá o que é, se algo tocou no seu coração, para a gente bater um papo nesse direct. Obrigada também você. Obrigada. E foi um prazer enorme estar aqui. Obrigada eu. Gente, eu não podia deixar de falar desse espaço maravilhoso. Vocês vão acompanhar melhor nas imagens, claro, aqui o Mais Hotel. Um lugar incrível, com uma recepção maravilhosa. Obrigada, Mais Hotel, pela oportunidade que nos deram de estar aqui hoje com a nossa convidada super especial. E, claro, contamos sempre com vocês.